inscrito, por acaso está passando por aí de bobeira, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente fala aqui nesse canal, o canal destinado para os vênetos, né? Hoje em dia, assim como eu coloquei aqui na descrição do vídeo, aliás, é um tema muito interessante esse aqui, porque muitas pessoas, assim, falam bastante de vários impérios, de várias nações que o mundo teve no Ocidente, mas esquecem bastante da Sereníssima República de Veneza e da importância que ela teve, principalmente na sua função de ser a porta do Ocidente, né? De ser aquela que defendia, que pelo menos barrava muita coisa antes de chegar dentro da Europa. É certo, é óbvio que muito disso aconteceu com a ajuda de outros, mas a Sereníssima estava sempre ali e a gente vai discutir um pouco sobre isso nesse vídeo. Antes, deixa eu dar uma olhada. Parece que tá bom, qualquer coisa vocês podem me comunicar também. Não esqueçam que tem um chat aqui, vocês podem escrever no chat, caso você seja inscrito. Aí, se você é inscrito no canal, depois de 1 minuto, eu acho, depois que você se inscreveu, você consegue já deixar o seu comentário aqui no chat. Antes de tudo, bom, vamos fazer uma pequena introdução aqui, porque eu também tenho uma pergunta, pelo menos para deixar para vocês, tá? Eu faço questão de ler ali a descrição que eu deixei no vídeo, porque poucas pessoas leem a descrição dos vídeos, né? Mas é uma descrição muito interessante que ela vai introduzir um pouco essa nossa live aqui. O nome, então, Sereníssima, As Portas do Ocidente, que Napoleão derrubou e abriu o caminho para a invasão da Europa. Ou seja, assim, uma invasão em todos os tipos, invasão de todos os tipos de influência, que nem todas essas influências que entraram ali e continuam entrando hoje em dia, elas são benéficas. Mas, Fernando, a gente, sei lá, a gente mora na América do Sul, o que tem a ver? Tem muito a ver, porque a gente sabe que tudo que acontece lá acaba, de certo modo, respingando muitas vezes ali nos Estados Unidos, os Estados Unidos então respinga para cá ou vem diretamente para cá, e no final ninguém está excluído dessas influências europeias até os dias de hoje, né? Por mais que tentam diminuir um pouco a importância da Europa aí, de fato, né? Mas ainda tem muita importância o que acontece lá. Bom, eu coloquei aqui na descrição do vídeo, né? Atualmente, estando em voga ali o identitarismo, né? Financiado pelas grandes fundações, mídias e órgãos supranacionais, cada vez mais percebe o surgimento energético da verdadeira identidade dos povos, sustentada através da recuperação de suas histórias e tradições, que é aquilo basicamente que a gente faz aqui. Não é só esse canal, talvez esse seja um dos primeiros canais que começou a fazer isso lá em meados de 2019, hoje já é muito mais comum, aí o pessoal tem canal, por exemplo, no Brasil, defendendo cultura portuguesa e tal. Não é só isso, provavelmente outros países têm ali. No entanto, de todos os povos e nações do Ocidente, eu coloco aqui, apenas os vênetos podem carregar o título de As Portas do Ocidente e reais defensores da Europa contra as investidas alheias. É óbvio que essas defesas muitas vezes foram feitas com apoio, com ajuda, mas os vênetos é que estavam ali sempre tomando uma certa porrada, e a gente consegue ver isso até os dias de hoje, por exemplo, em nível de Itália, né? A Europa inteira, quando a Europa diz vamos acolher todas as pessoas do mundo, quem leva a porrada é a Itália, né? A primeira que leva essa porrada aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Antes disso, eu só peço para vocês terem uma paciência para eu deixar aqui o Evangelho de São Marcos. São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza, portanto, é o nosso patrono, patrono dos vênetos, né? O que acontece? Esse livro aqui, ele é escrito, é uma tradução, que a primeira publicação do Lingua Mare é tradução em língua vêneta e também em português. Caso você tenha aí o interesse de adquirir o Evangelho de São Marcos, em vêneto e também traduzido em português, ele fica aí para vocês disponível, só entrar em contato. Tem o calendário El Lunaro Vêneto, também todo escrito em língua vêneta, e é um belo, digamos, um belo presente também do Dia dos Pais, muitas vezes, porque tem vários provérbios em língua vêneta, né? Bom, temos as bandeiras, vocês sabem, tem a bandeira do Vêneto. Se vocês quiserem, temos aí 6 modelos, tinha até mais modelos, mas o pessoal acabou comprando bastante, mas sobrou bastante coisa boa ainda, né? E as camisetas do Vêneto, eu ia pegar uma camiseta, mas não precisa, porque eu estou usando justamente uma aqui. Tem esse modelo, tem um outro e tem mais um outro modelo. Você entra em contato e dá uma olhada aí nos modelos de camisetas do Vêneto.
Certamente também deixei para vocês, como de costume, aqui no chat, os 2 links, né. Um link é do curso de língua vêneta, inscrições aí para o curso de língua vêneta. É importante porque todas essas batalhas, a nossa história, enfim, os vênetos falavam vêneto, né, eles não falavam italiano, eles não falavam entre si latim, as pessoas: "Ah, ok, beleza, vamos aprender latim, é muito bom, eu aprendo, eu falo alguma coisa em latim e tenho estudado bastante latim, porque mas era uma língua oficial para documentos, não era uma língua do povo, tá? Eles falavam, era o vêneto, e assim ainda continuam falando hoje em dia a língua vêneta. Então, inscrições, última turma aí de língua vêneta, tá abertas as inscrições, acesse o link. Se você acompanha aqui no canal, por favor, me inscreva diretamente, diz, ó, Fernando, eu acompanho lá o canal e tal, não tem um desconto para mim, a gente está fazendo um desconto nessa abertura, só nessa abertura de turma tem um desconto aí para quem acompanha o canal. E temos também as inscrições do curso de História dos Vênetos Antigos. Esse curso vai acontecer agora, em agosto, você pode se inscrever ainda, tá bem baratinho aí, você consegue comprar uma pizza e uma cerveja. Então deixa de comer uma pizza e uma cerveja e dá uma estudada um pouco também, porque assim, não é a vida inteira que eu vou estar aqui, tá? E fazendo esses cursos e ensinando vocês. Então, por favor, tentem se concentrar um pouco, pelo menos um momento da vida de vocês nisso, que é importante, tá? Vamos lá. Olha só, é bem sugestivo o título, tá? Sereníssimas Portas do Ocidente, que Napoleão derrubou e abriu o caminho para a invasão da Europa. É justamente isso. Hoje em dia, a gente tem visto cada vez mais uma Europa degradada, as pessoas cada vez mais, digamos, seculares, num ponto de vista, assim, perdidas, né? As pessoas não têm muito mais aquele apelo pela sua identidade verdadeira, pela sua cultura, e elas deixam cada momento ali e sendo guiado por referências que nem sempre são referências saudáveis para elas. Eu não estou dizendo que tudo que vem de fora é necessariamente ruim, mas existe muita coisa que tem complicado bastante essa questão cultural europeia, não só neles lá, mas também aqui, é óbvio, mas estamos falando agora dessa realidade europeia que acabava sendo contornada quando existia a Sereníssima República de Veneza. É muito provável que tudo isso que esteja acontecendo com a Europa, eu não vou dizer que 100%, mas que boa parte disso que esteja acontecendo com a Europa também aconteça porque a Europa derrubou algumas portas, né, das suas barreiras. E uma dessas portas que eram fortes, né, uma dessas portas que era forte e servia como barreira de entrada para certas coisas ruins aí, com certeza se chamava a Sereníssima República de Veneza, que os franceses, eh, não querendo, obviamente, estigmatizar os franceses, mas aquilo que começa a acontecer depois de um certo período com a França, realmente a coloca em maus lençóis. A França tem pagado muito caro por vários erros que ela cometeu, e um dos erros que a França cometeu foi justamente isso, derrubar essa porta forte que defendia, sempre estava ali pela defesa também do Ocidente, que era a Sereníssima República de Veneza. Ah, mas por que era uma porta para a defesa do Ocidente? Bom, justamente no dia de hoje, dia 5 de agosto, nós temos uma triste história envolvendo os vênetos e aqueles que, querendo ou não, já prefiguravam muito do que acontece hoje em dia no Ocidente, os turcos, né, o Império Otomano. Hoje, é nada mais, nada menos do que 5 de agosto, o dia que Negroponte cai nas mãos dos otomanos durante a primeira Guerra Turco-Vêneta. Negroponte faz parte, hoje em dia, lá da Grécia, um dos territórios da Grécia, mas pertencia à Sereníssima República de Veneza. Ou seja, a República de Veneza protegia aqueles territórios ali, não só Negroponte, mas outros territórios ao entorno. E ocorre essa invasão dos muçulmanos ali, e então eles acabam conquistando o Negroponte, e não só, depois disso eles não param, eles vão conquistando e invadindo outros territórios europeus. Até o ponto de chegar também à Croácia, de chegar à Sérvia, em vários outros lugares eles tomam conta de tudo, tá bom? O Friul também, que é ali do lado do Vêneto, meu Deus, né? Então, o que acontece? Nessa data aqui, a Sereníssima República de Veneza
perde Negroponte para o Império Otomano, tá bom? E é uma triste história, eu vou falar um pouquinho sobre essa história, até mesmo para a gente ter uma noção daquilo que está sendo dito, porque muitas pessoas, quando ouvem a gente falar esse tipo de coisa, mas que exagero, mas não, é uma realidade assim geopolítica, uma realidade de conflito de interesses, de um conflito de, digamos, muitas vezes ideológico, um conflito religioso que abala o sistema até os dias de hoje, e é uma guerra que muitas vezes os ocidentais eles não estão lutando, porque eles acham que está tudo certo, mas não está certo, né? Enquanto os outros continuam lutando essa guerra e estão vencendo-a porque os próprios ocidentais derrubaram as suas portas, e uma delas era a Sereníssima República de Veneza, inclusive a destituíram como nação, né? E nós temos hoje uma republiqueta muito fraca chamada Itália, que não faz nada, só reclama e fica ali mamando nas tetinhas da União Europeia, e inclusive, né, agora foi chamada lá para prestar contas pela grande Alemanha, que quer saber por que eles gastam muito mais do que arrecadam, né? Porque eles estão se endividando tanto do dinheirinho alemão. Então, olha a situação, olha que coisa triste, né? Olha que coisa triste, não só a Itália, mas, enfim, outros países também, a Espanha, a Grécia, são países que eram grandiosos e hoje são nada mais, nada menos do que ratinhos ali que tentam chupar uma tetinha. É uma coisa bem triste. Bom, vamos lá. A Guerra Turco-Vêneta de 1463, né, ela dura de 1463 a 1479, ou também conhecida como Primeira Guerra Turco-Vêneta, é um conflito aí travado entre o Império Otomano e a República de Veneza pelo domínio no Mediterrâneo Oriental. E ela terminou com a conquista, infelizmente, né, turca da Eubéia, parte da Moréia e da Albânia Vêneta. Ou seja, os caras começaram a se alastrar bastante, e aquilo que eles fazem até os dias de hoje, de uma maneira diferente, é óbvio, porque o Ocidente tem essa coisa e tal, de todo mundo é muito liberal, isso, aquilo, e eles se aproveitam dessa patetada, né, dessa palhaçada, dessa inocência de hoje em dia que tomou conta do Ocidente inteiro. Então, a Albânia, existia a Albânia Vêneta também, compensada pela compra depois do Reino de Chipre. Então, a República de Veneza depois compra o Reino de Chipre. A queda ali, isso aqui, claro, certamente é ocasionado muito, né, depois pela queda de Constantinopla, que acontece em 1453, e que, enfim, acaba mostrando pela primeira vez o verdadeiro poderio naval aí, bem como o terrestre do novo Império Otomano. A República de Veneza, a gente sabe, foi aliada até o fim do moribundo Império Romano do Oriente, mas em 18 de abril de 1454, não tinha mais o que fazer, o embaixador Bartolomeu Martello assinou um tratado de reconhecimento mútuo com o sultão Mohammed II. Então, a partir desse momento, vocês têm ali aquilo que hoje a gente chama de Istambul, né, Istambul, mas é Constantinopla, não é essa porcaria de Istambul, né? É Constantinopla tomada pelos turcos. Contudo, apesar das aparências, né, tratava-se de fato de uma trégua frágil entre a República de Veneza e o Império Otomano, constantemente ameaçada por pequenas violações, né, que poderiam a qualquer momento ser exploradas pelos turcos para desencadear um conflito. A própria República de Veneza, por sua vez, declarou abertamente, isso aqui é muito interessante, né? Ela declarou abertamente, através dos seus representantes, num concílio realizado em Mantua, em 1460, que o acordo tinha sido estabelecido devido à necessidade de defender os interesses vênetos no Oriente. Eles só tinham feito esse acordo com o Império Otomano por conta disso. Mas que se fosse criada contra os turcos uma liga cristã, os vênetos estariam prontamente dispostos a participar. Ou seja, eles queriam mais que os turcos se ferrassem, que o Império Otomano acabasse, né, diminuísse cada vez mais para o poderio deles aumentar. Eles não estavam nem aí, tá, para isso, para o Império Otomano. Eles queriam que eles acabassem. Era uma forma, obviamente, era um império muito poderoso que tinha crescido bastante, então não dava para simplesmente ali e não se dar o luxo de negociar certas coisas. Bom, diante do crescente expansionismo turco, que depois de Constantinopla devorou aí o império de Trebisonda, o despotado da Moréia, o despotado do Épiro, né, em poucos anos,
Em 1463, o novo doge, Cristóforo Moro, apelou abertamente ao Papa por uma cruzada que removeria o perigo turco para fora das possessões da República de Veneza, né, todo esse território aqui. Então, a República de Veneza, né, o doge é que sugere aí uma cruzada para expulsar os turcos das possessões que eram ocidentais, das possessões que eram europeias. No mesmo ano, tendo a ilha de Lesbos também sido ocupada pelos turcos, o senhor de Arta, isso aqui é importante, né, para a gente saber aquilo que eu estou falando, aquilo que eu coloquei aqui, que a Sereníssima República de Veneza era ali a porta do Ocidente, né? Nesse mesmo ano de 1463, os turcos ocupam essa ilha de novo, essa outra ilha que era pertencente ao Ocidente, né, a ilha de Lesbos, que foi ocupada. O senhor de Arta, a cidade de Nápoles, da Malvásia e a Croácia, também ameaçados pelos turcos, colocaram-se de modo, como é que eu posso dizer? Colocaram-se sob a proteção da República de Veneza. Eles pediram a proteção da República de Veneza. Então, meio que eles acabaram sendo ali, enfim, uma extensão da República de Veneza dos territórios aí, em 1463, né? Nós temos Nápoles e Croácia, principalmente, né? Que eles acabaram ficando com medo, os caras estão chegando cada vez mais, eles vão tomar tudo. No dia 12 de julho, a cidade, então, de Negroponte, infelizmente foi perdida durante mais um dos assaltos inimigos dos turcos, no momento em que chegavam as tão esperadas galeras de reforço, né, que eram os navios militares da República de Veneza. Infelizmente, a população foi exterminada e o oficial de justiça que controlava aquela parte ali do Negroponte, o Vêneto, Marco Eriço, foi aí empalado, né, para aqueles que dizem que, né, os muçulmanos são todos bons, pobres, muçulmanos, não sei o quê, é a religião da tolerância. Não parece que eles são tão tolerantes assim, né? Eles, quando têm oportunidade, eles fazem esse tipo de coisa. Ah, mas os cristãos, sim, os cristãos também fazem porque eles são provocados. Não adianta você vai lá e provoca e depois, quando tem uma reação contra você, então você diz, ai, porque eles mataram, porque é isso e aquilo. Você vai ficar parado enquanto invadem a sua casa, é isso que você quer fazer? Isso daqui é um argumento totalmente estúpido e fora de sentido, né? Portanto, é muito lógico e fundamental isso que a gente se dê conta. A Sereníssima era a porta do Ocidente. No momento em que destituem a Sereníssima República de Veneza e a negam até os dias de hoje, é isso que nós temos. Nós temos cada vez mais um Ocidente totalmente degradado, nós temos uma Europa que em si, por coincidência, aquilo que realmente ainda se segura um pouco, se a gente for ver, tá lá no Vêneto, tá naquela região, né, na região do Vêneto, óbvio, os vizinhos também, porque eles fizeram parte desse passado aqui de resistência, né, da resistência do Ocidente que está ali. Eu, quando estava lá, eu conversava com o pessoal, os arqueólogos, conversava com os historiadores ali, e o pessoal não cansava de me dizer, não foi de uma pessoa que eu ouvi, que estuda, enfim, história, bastante história medieval também, dizendo que vários outros povos, enfim, por exemplo, mais ao norte, né? Ah, eles se gabam porque foram isso, porque foram aquilo, por os vikings, isso, aquilo, mas na verdade quem assumia toda a bronca é quem está na realidade da fronteira, é quem está no confim. Né? Então eles diziam, quem realmente eram os verdadeiros guerreiros da Europa estava aqui, tá? Os verdadeiros guerreiros da Europa, eles estavam aqui, protegendo as fronteiras, e não o cara que estava escondido lá na Noruega, na Groenlândia, lá que não tinha, que era a briguinha entre vizinhos e não sei o que. Aqui é que o bicho comia, né? Aqui é que a porta é que tinha que ser defendida. Então, acho que isso daqui é importante que a gente tenha um pouco de noção também, para que, sei lá, eu fico meio triste, né? Eles ficam falando ali Portugal, Espanha, falam sobre Inglaterra, falam sobre a França,
mas a grande verdade é que a maior protetora que se envolveu e que se meteu em diversas guerras, principalmente contra aqueles que hoje em dia estão fazendo todos eles de gato e sapato, foi a República de Veneza, aquela que caiu, e por coincidência, depois que caiu, virou todo esse negócio aqui. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários também, se não foram os comentários aqui no chat, se vocês concordam com isso, se vocês já tinham pensado um pouco a respeito disso, mas pelo menos aquilo que a gente sabe da história nos leva um pouco a esse pensamento também, né? A República de Veneza, a porta do Ocidente. Bem, eu agradeço aí a audiência de vocês e eu já recomendo também que deixem a curtida, o comentário no vídeo depois que acaba, porque o chat ele não fica gravado, deixa o seu comentário e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.